E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. João, o filho de Ronaldinho Gaúcho, está se tornando um nome cada vez mais conhecido no mundo do futebol. O jovem, que carrega a genialidade de um dos maiores jogadores da história do esporte, tem chamado a atenção de vários clubes e empresários. Mas, recentemente, o destino de João ganhou um novo capítulo quando ele foi colocado na mira de Mário Bittencourt, filho do próprio Ronaldinho, que também busca seu espaço no cenário esportivo. A rivalidade entre os dois, que envolve mais do que apenas o sobrenome famoso, promete trazer ainda mais emoção para o universo esportivo nos próximos meses. A história de João é marcada pelo peso do legado de seu pai, que conquistou tudo no futebol, de títulos internacionais a um reconhecimento mundial como um dos maiores craques de todos os tempos. No entanto, a expectativa que recai sobre o jovem jogador é imensa. Aos 18 anos, João já desponta como uma grande promessa, mas sua jornada até alcançar o nível de seu pai, de fato, ainda está apenas começando. A cada passo, ele se vê mais envolvido com a pressão de repetir a grandiosidade de Ronaldinho nos gramados. Porém, não são apenas os fãs e jornalistas que observam o desenvolvimento de João. Mário Bittencourt, filho de Ronaldinho e empresário em ascensão, se mostrou interessado nas habilidades do jovem. Mário, com um olhar atento para as promessas do futebol, viu em João uma oportunidade de investir em um novo talento e fortalecer ainda mais a marca Ronaldinho no cenário futebolístico mundial. No entanto, o que parecia ser apenas um apoio de um pai para seu filho, acaba se tornando uma jogada estratégica no mundo dos negócios. Com a astúcia de quem já está habituado ao mundo competitivo do esporte, Mário se colocou de forma estratégica na trajetória de João, querendo ao mesmo tempo ser mentor e concorrente. A relação entre pai e filho, que sempre foi de muito afeto e companheirismo, agora parece envolver também um terreno de disputa e estratégias comerciais. Mário entende que, para consolidar o legado da família, não basta apenas ser filho de Ronaldinho, mas também ter o poder de influenciar os rumos do futuro do futebol. A abordagem de Mário para João não se limita a um simples olhar de pai para filho. Ele enxerga no jovem jogador uma peça fundamental para seus próprios planos de negócios e projeções futuras no futebol. Por trás da figura amigável e do relacionamento familiar, existe a pressão de seguir os passos do pai, de manter o prestígio da marca Ronaldinho e, quem sabe, alcançar novos horizontes que sua geração anterior não conseguiu explorar. João, por sua vez, parece dividido entre a busca por sua identidade no futebol e as cobranças implícitas de seu sobrenome. A sombra de Ronaldinho, com sua habilidade inigualável e carisma em campo, é um fardo difícil de carregar. No entanto, João tem mostrado que sua paixão pelo futebol é genuína e que está disposto a construir sua própria história. A relação com Mário, que é mais complexa do que parece, pode ser tanto um trampolim quanto um desafio para o jovem jogador. Em uma conversa recente, Mário declarou que seu objetivo é ajudar João a alcançar o sucesso, mas sem deixar de lado a ambição de manter o nome da família em evidência. Ele não esconde que, como empresário, está atento a todas as oportunidades que surgem, e que o talento de João é algo que não pode ser ignorado. Entretanto, ele também sabe que o jovem precisa ter tempo e espaço para crescer sem ser pressionado excessivamente. Enquanto isso, o mercado do futebol já começa a reagir a essa nova dinâmica. Clubes que têm interesse em João estão observando não apenas suas habilidades dentro de campo, mas também sua relação com figuras como Mário. A concorrência pela atenção e apoio de grandes empresários, como o Bittencourt, já faz parte do cenário e pode ser um fator determinante para o futuro da carreira de João. A jornada de João será repleta de desafios, mas também de grandes oportunidades. Se ele conseguirá equilibrar sua carreira com o legado do pai e as pressões familiares, somente o tempo dirá. No entanto, uma coisa é certa, Mário Bittencourt não está disposto a deixar que o nome Ronaldinho seja relegado a uma lembrança distante. Ele quer, a todo custo, que o legado da família continue vivo e, talvez, mais forte do que nunca. Em meio a toda essa movimentação, o futebol brasileiro volta a se ver diante de uma rivalidade, não entre clubes ou seleções, mas entre membros de uma mesma família.
E quem conhece o mundo do esporte sabe que, quando o sobrenome é Ronaldinho, a disputa se torna muito mais intensa. O futuro de João e Mário está apenas começando, e as próximas temporadas prometem revelar mais sobre essa história que, ao mesmo tempo, emociona e intriga. A saga de João e Mário Bittencourt, filhos de Ronaldinho, é um exemplo de como o futebol, mais do que um esporte, se transformou em um campo fértil para negociações, interesses pessoais e estratégias de longo prazo. Para quem acompanha o futebol de perto, esse capítulo promete ser apenas o começo de uma história que vai dar muito o que falar. Enquanto o futuro de João segue sendo construído, com o apoio, mas também com a competição de seu próprio irmão, os torcedores e jornalistas de todo o mundo estarão de olhos atentos. Afinal, o futebol é um jogo imprevisível, e, para os filhos de Ronaldinho, o jogo está apenas começando. Cada passe, cada gol e cada decisão que João tomar a partir de agora será observado com uma lupa. O peso de ser filho de Ronaldinho é inegável, mas a verdadeira questão é saber até onde o jovem está disposto a ir para trilhar seu próprio caminho e alcançar o sucesso, sem deixar que a sombra de seu pai o impeça de brilhar por conta própria. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! À medida que os holofotes se voltam para João, filho de Ronaldinho, e sua relação com Mário Bittencourt, a expectativa sobre o futuro dos dois não para de crescer. Muitos veem a aproximação entre João e Mário como uma forma de fortalecer ainda mais a imagem do nome Ronaldinho, que, por mais forte que seja, também precisa se renovar constantemente para se manter relevante no mundo do futebol. Mário, com seu olhar estratégico, sabe que o legado de seu pai precisa ser gerido com sabedoria, mas também entende que novas gerações podem trazer uma perspectiva diferente para o mercado esportivo. O fato de Mário já atuar como empresário e ter conhecimento profundo dos bastidores do futebol coloca-o em uma posição privilegiada para ajudar João a navegar por esse mundo competitivo. No entanto, a pressão de ser filho de uma lenda do esporte, como Ronaldinho, também coloca desafios na forma como o jovem jogador será visto. Ele precisa, mais do que nunca, encontrar sua própria identidade e demonstrar que possui méritos próprios para estar no topo. Mas a relação entre os dois não é simples. Mário, ao tentar ajudar João, também tem suas próprias ambições e projetos. Embora ambos compartilhem um sobrenome famoso, eles estão em busca de objetivos diferentes dentro do mesmo universo. João busca ser reconhecido por suas habilidades e talentos, sem ser constantemente comparado ao pai, enquanto Mário enxerga uma oportunidade de negócio, sabendo que o apoio à carreira do irmão pode resultar em grandes frutos no futuro. A movimentação dos dois tem gerado especulações dentro do mercado, com muitos clubes observando atentamente o desenvolvimento de João. Se por um lado Mário quer garantir que o nome Ronaldinho siga forte, por outro, a pressão sobre João só tende a crescer. Será que ele conseguirá lidar com as comparações e as expectativas em cima de seu desempenho em campo? Ou ele preferirá trilhar um caminho diferente, longe das sombras do pai e de toda a pressão familiar? O futebol brasileiro, sempre recheado de emoções e rivalidades, vê agora uma disputa interna entre duas figuras que, teoricamente, deveriam estar aliadas na busca pelo sucesso. Mário e João são, ao mesmo tempo, aliados e rivais, cada um buscando o seu próprio espaço e, de alguma forma, lidando com as próprias inseguranças em relação ao sobrenome que carregam. O que está em jogo não é apenas o sucesso individual, mas a preservação do legado de uma das maiores estrelas do esporte mundial. Essa dinâmica entre os dois filhos de Ronaldinho coloca em pauta uma discussão sobre como o futebol se transformou ao longo dos anos. Antes, o foco estava nos clubes, nas rivalidades esportivas e nas conquistas de seleções, mas hoje, com o crescimento dos direitos de imagem e do marketing esportivo, as figuras que orbitam o futebol têm tanto, ou até mais, peso do que o próprio jogo em si. O futuro de João e Mário Bittencourt pode, de fato, alterar a forma como as próximas gerações enxergam o esporte e as relações familiares no futebol. Para João, o desafio será ainda mais intenso, já que ele se encontra em um cenário onde sua própria história será escrita não só no campo, mas também fora dele, pelas mãos de pessoas como Mário, que atuam como empresários. Nesse novo contexto, o futebol se mistura com os interesses comerciais,
e as disputas familiares são apenas uma parte de um jogo muito maior. O jovem jogador precisará aprender a equilibrar essas duas realidades, a paixão pelo futebol e a necessidade de gerir sua imagem. O fato de Mário Bittencourt também ser filho de Ronaldinho coloca ainda mais pressão sobre o desenvolvimento da relação entre os dois. Existe uma expectativa de que Mário, devido à sua experiência, consiga orientar João, mas ao mesmo tempo, ele está em busca de seu próprio reconhecimento como empresário, criando uma linha tênue entre a orientação profissional e os interesses pessoais. A relação, que deveria ser de confiança e parceria, também está marcada por ambições que podem gerar conflitos no futuro. Outro aspecto que não pode ser ignorado é o impacto das redes sociais e da mídia sobre a trajetória de João e Mário. Em um mundo em que as imagens e percepções são moldadas instantaneamente, tanto o jovem jogador quanto o empresário enfrentam a constante vigilância pública. Cada declaração, cada movimento de João será analisado e comparado ao legado de seu pai, enquanto Mário será avaliado por sua capacidade de transformar seu sobrenome em mais do que um simples símbolo do passado. O mercado de futebol, com sua volatilidade e imprevistos, coloca os filhos de Ronaldinho em uma posição onde o sucesso não é garantido, mas sim fruto de uma série de decisões estratégicas. Mário pode até tentar forjar o caminho de João com base na experiência que tem como empresário, mas o verdadeiro sucesso dependerá da capacidade do jovem em lidar com as pressões, as expectativas e, claro, suas próprias ambições de se tornar uma estrela por mérito próprio. O cenário está montado para uma verdadeira batalha de egos, ambições e legado familiar. Com isso, fica claro que a trajetória de João, sob a supervisão de Mário Bittencourt, será um verdadeiro teste de caráter e resiliência. O jovem jogador precisará não apenas corresponder às expectativas do mundo do futebol, mas também lidar com os complexos jogos de interesse e poder que envolvem sua própria família. Será interessante observar até que ponto João conseguirá equilibrar sua paixão pelo esporte com as exigências de um legado familiar que ainda carrega o peso de uma das maiores estrelas do futebol mundial. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.